A sua vida está irremediavelmente associada à máfia, cuja realidade expôs ao mundo através do livro Gomorra há mais de 10 anos. Desde então, Roberto Saviano tem vivido no anonimato, escondido. A máfia napolitana decretou-lhe uma sentença de morte. Mas isso não o faz recuar. Continua a investigar o crime internacional e o sistema de tráfico de drogas e violência que o alimenta. Viemos até Paris entrevistar Roberto Saviano no âmbito do festival Italissimo. O livro Gomorra tornou-o famoso em 2006. Passou mais de uma década. Quais foram as principais mudanças que a Camorra sofreu, entretanto? A grande mudança que ocorreu nos últimos anos é geracional. Atualmente, os chefes delegam o controle do território a membros muito jovens. Os responsáveis estão fechados numa espécie de isolamento aristocrático. Deram o poder a miúdos de 15, 20 anos. Mas não são crianças, são mafiosos autênticos, com as suas próprias regras, com um grau de violência militar inacreditável. Recebem ordenados e têm a gestão do negócio de narcotráfico. A grande revolução é a questão da idade, até porque os jovens de 20 anos estão mais facilmente dispostos a morrer. As autoridades descrevem estes grupos como terroristas urbanos. Há alguma semelhança, há alguma ligação com os jihadistas que aderem a grupos como o Estado Islâmico? Não há ligações a nível de estrutura, não há diálogo com grupos jihadistas, mas há ligações culturais. Hoje em dia, um jovem napolitano, mexicano, sul-africano, é muito idêntico ao jovem magrebino que decide juntar-se ao Estado Islâmico. Eles têm uma certeza em comum: só aqueles que estão dispostos a morrer, seja para conseguir dinheiro ou para deixar uma marca, é que se podem destacar. Hoje em dia, na máfia, não se destaca quem vive de forma diferente, mas quem morre de forma diferente. Os miúdos que estudei durante os últimos anos escrevem no Facebook que não vão viver para chegar aos 25 anos, nem sequer aos 20. Os que têm 30 anos são considerados uns falhados. Um trentenne é visto como um sfigato que não ce l'ha fatta. No seu novo livro, La Paranza dei Bambini, há também um grande sentimento de desespero entre estes jovens que não têm outras oportunidades. Há uma sensação de decadência urbana generalizada, sobretudo em Nápoles. Sente que esta cidade ilustra o que se passa noutras cidades do mundo? Sim, certo. Claro que sim. A cidade do México, Lagos, Rio de Janeiro, os subúrbios de Paris e Barcelona são símbolos deste tipo de realidade. A periferia de Barcelona são tutti luoghi símbolo de questa storia. Nápoles e toda a Itália fornecem simplesmente os meios narrativos para contar esta história. Aqui em França, por exemplo, há todo um debate sobre os efeitos do problema, não sobre as causas. Os subúrbios franceses estão repletos de dinheiro criminoso e, no entanto, só se fala dos dealers ou dos imigrantes. Eppure tutti parlano solo dell'effetto dello spacciatore o del. Mas estes só têm dinheiro e cocaína porque a máfia francesa lhes dá. A máfia de Marselha, da Córcega. A lavagem de dinheiro faz-se no seio do sistema financeiro francês. O dinheiro vai todo parar ao Luxemburgo. A diferença entre nós, em Nápoles, e o resto da Europa é que nós contamos as coisas. O resto da Europa tem dificuldades em reconhecer esta realidade. O resto da Europa fatica a riconoscere queste storie. Considera então que há uma certa hipocrisia na Europa? Em Itália fala-se sobre o assunto, mas os líderes europeus optam por não debater?
A coisa mais extraordinária do mundo é assistir aos debates políticos em França. Não há um só candidato à presidência que conheça esta realidade. Fala-se sobre os efeitos da imigração, mas ninguém pergunta de onde vem o dinheiro que alimenta o crime nas periferias. Quem transporta a cocaína? Como funciona a lavagem de dinheiro em Paris? Quem é que compra os apartamentos? Nenhum dos candidatos sabe nada disto. Só uma parte da polícia e da imprensa especializada. O resto do país olha para o outro lado. O facto de não verem o que está a acontecer é o reflexo de uma certa necessidade desse dinheiro ilegal na economia. Menciona o dinheiro que é lavado e que circula pela economia, atingindo valores astronómicos. Acha que os líderes políticos receiam que, se esse dinheiro desaparecer, num período de estagnação económica, haja um colapso? Sim, é claro. Uma das razões é que implementar leis contra a lavagem de dinheiro vai bloquear também muito dinheiro, não apenas do narcotráfico, mas também do Médio Oriente, da evasão fiscal. Se a legislação muda para tornar o sistema impermeável aos mafiosos, ele fica também impermeável a outros capitais necessários à economia. Deste ponto de vista, a Europa já desistiu de tentar controlar realmente o capital. O Brexit é um exemplo. Foi algo que se alimentou da necessidade de tornar a Inglaterra num paraíso fiscal. Completamente alimentada dalla volontà di rendere l'Inghilterra una isola offshore. De que forma é que o Brexit pode tornar, ou tornar de novo, o Reino Unido num paraíso fiscal? Como é que vê o futuro deste país no que toca às atividades ilegais, à lavagem de dinheiro? Os grupos de defesa da transparência apresentam dados irrefutáveis. O Reino Unido já é, sem qualquer sombra de dúvida, o país mais corrupto do mundo. Não em termos políticos ou judiciais, mas sim no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Os britânicos não têm a sensação de viver no país mais corrupto do mundo porque não vêm subornos à polícia, os políticos não são facilmente corruptíveis. Mas também não têm a noção que o seu sistema financeiro é totalmente corrupto. Corrupto em que sentido? Ninguém controla a circulação de dinheiro. E não falo de Londres, falo de Malta, Gibraltar, das Ilhas Jersey. Todos estes pontos são portas para fazer entrar dinheiro na Grã-Bretanha sem qualquer controle. O Panamá costumava ser o centro nevrálgico da lavagem de dinheiro. Hoje em dia é Londres. E o Panamá vingou-se com a história dos Panama Papers. Divulgar as listas de nomes foi claramente uma vingança contra o concorrente que Londres se tornou. Per vendicarsi di concorrente che è diventato Londra. Um relatório recente da Europol revela como os grupos mafiosos mergulharam no mundo da tecnologia para se ocultarem e contornarem as autoridades. Está a tornar-se quase impossível apanhar estes grupos? Se houvesse uma verdadeira legislação contra a lavagem de dinheiro, hoje em dia é muito mais fácil seguir o percurso do dinheiro porque já não lidamos com notas, fazemos transações eletrónicas que deixam rastro na web. O problema é que há vários territórios onde essas transações podem ser efetuadas fazendo desaparecer o dinheiro. Todos os Estados europeus têm o seu próprio cofre. A Espanha tem Andorra, a Alemanha tem o Liechtenstein, a França tem o Luxemburgo e toda a gente tem a Suíça. É muito fácil esconder dinheiro na Europa. Antes, os bancos europeus tinham medo de aceitar dinheiro da máfia, nos anos 80 e 90. Hoje em dia, são os bancos europeus que procuram o dinheiro mafioso, porque lhes falta liquidez e porque a crise económica colocou o sistema bancário de joelhos. Os bancos têm as defesas imunitárias em baixo e a máfia consegue entrar. É um fenómeno relativamente novo.
Começou a meio dos anos 2000. A máfia costumava ter dificuldades em lavar o dinheiro nos bancos europeus, recorriam a offshores da América do Sul ou da Ásia. Agora conseguiu integrar-se completamente na economia legal. São acusações muito fortes. Costuma provocar reações ao nível político ou sente que é ignorado? As reações são cotidianas. Nunca sou bem-vindo nos países que visito. Costumam dizer-me, esse é um problema italiano, fala do teu país. Normalmente acusam-me de exagerar, de inventar, de repetir aquilo que já se sabe. E é aqui que isto faz curto-circuito. Tudo aquilo de que temos falado não está oculto. Simplesmente ninguém lhe presta atenção. Nos últimos tempos, mais do que nunca, a atenção concentra-se no terrorismo. Por isso, o dinheiro da máfia tem espaço para circular por onde quiser. Os relatórios mostram que o crime na Europa está a explorar a crise dos refugiados. Supostamente, o tráfico de pessoas tornou-se num dos crimes mais rentáveis. É assim que vê este contexto? Todos os barcos que atravessam o Mediterrâneo são geridos pelos cartéis. Mas não pelos cartéis italianos, como toda a gente pensa. A máfia não tem uma palavra a dizer neste domínio. São grupos turcos, líbios, libaneses, que há muito investem no tráfico de seres humanos. E a Europa não faz a mínima ideia do que é esta dinâmica. Os cartéis que geriram a chegada dos sírios à Europa pertencem à máfia turca, a mesma que gera a heroína que vem do Afeganistão. O Daesh, por exemplo, o Estado Islâmico, possui 3 fontes primárias de rendimentos assentes em atividades criminosas: a extorsão, o contrabando de petróleo e o contrabando de arte. Contrabbando di petrolio e contrabbando di oggetti d'arte. Em quarto lugar vem a droga, o Captagon, que é uma metanfetamina, ou a marijuana que o Daesh cultiva na Albânia. Se quisermos não perceber realmente a situação, adotamos uma leitura superficial que consiste em falar no choque de civilizações. Ou então reconhecemos que isto se trata de um embate entre grupos criminosos. O seu trabalho coloca a sua vida em risco. É um caminho reversível ou tudo isto vai continuar a ser quase uma obsessão na sua vida, obrigando-a a desistir da família, dos amigos, de um lar? É possível que sim. Não se pode voltar atrás. Aquilo que devia fazer, não o faço. Devia desaparecer. Devia deixar de dar entrevistas. Devia parar de escrever livros e de fazer o meu trabalho. Mas há 2 coisas que me impedem de o fazer. Uma é a ambição de pensar que as minhas palavras ainda podem produzir um impacto na realidade. Outra é uma questão de vingança. Vou continuar a fazer isto, apesar de eles me terem tornado a vida impossível. Mas não o aconselharia a ninguém. Eu podia ter feito as coisas com muito mais cuidado. Hoje em dia não voltava a fazer da mesma forma. Teria mais cautela, mais disciplina. Eu fui muito depressa e choquei contra o muro. E quindi mi sono andato a sbattere. Quando escreveu Gomorra, fez muito trabalho de terreno. Falava com as pessoas, assistia àquela realidade. Agora já não o pode fazer. Os métodos tiveram que mudar drasticamente. Como é que vê a sua evolução enquanto escritor? Quando era novo, tinha muitas dificuldades em conseguir falar com os juízes ou ter acesso às escutas. Agora, mandam-mas diretamente. Agora toda a gente quer falar comigo sobre as investigações. É incrível como as coisas mudam. Antes não podia viajar em liberdade num comboio em Itália, mas filo recentemente com o meu guarda-costas. Foi impressionante. Há 10 anos que não andava de comboio.
A liberdade é algo de mágico. Como em tudo, só a valorizamos realmente quando a perdemos, tal como as pessoas de quem gostamos, tal como o oxigênio. Com a liberdade é igual. Só quando a perdi é que percebi o que era. É que percebi como se sentem aqueles que estão doentes, aqueles que estão presos, aqueles que não podem escolher ou caminhar em liberdade. Sempre que tenho um momento de liberdade, para mim, é ouro. Roberto Saviano, many thanks for being with us on the program. Thank you so much. Grazie. Ciao, grazie.